Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos estar hoje refletindo a palavra do Senhor no livro de Gênesis 1, versículo 2 e em Apocalipse 22, versículo 5. Gênesis 1 diz assim: 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amados, nós temos que ser assim, separado. Tem que haver em nós uma separação da luz e das trevas. E como que o mundo vai ver essa separação em nós? Com a luz do Espírito brilhando sobre nós. Em outra passagem bíblica, o Senhor Deus disse: vós sois luz do mundo. E essa luz precisa brilhar. Nós precisamos levar a luz para quem está nas trevas, para aquelas pessoas que estão oprimidos, angustiados e sem uma luz. A luz fala de presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. E quando nós vamos aqui para Apocalipse 22, versículo 5, diz assim: então já não haverá noite, nem precisa eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, em Gênesis 1 fala do início, Apocalipse fala do fim, e nós temos que ser luz enquanto nós estivermos nessa terra. A luz, a Bíblia em outra passagem fala que nós somos luz do mundo. Nós temos que brilhar e direcionar aqueles que estão nas trevas para a verdadeira luz. E quando a palavra do Senhor diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia, assim é a minha vida, a sua vida, sem o Espírito Santo fazer morada em nosso corpo. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando passa a habitar na minha vida e na sua vida, nós passamos a ser luz. E essa luz, para o Espírito Santo habitar no nosso corpo e nós sermos luz, há uma necessidade de sermos separados. Nós temos que ter essa separação de luz para as trevas. Não dá para ficar em meio termo. Dá para falar aqui sobre luz. Há vários tipos de luz. Há aquela luz de abajur, que quem não gosta de dormir totalmente no escuro, coloca um abajur e aquele abajur clareia ali em volta, mas o ambiente em si fica escuro. Então nós, como um povo separado, o povo que se diz luz do mundo, como a Bíblia nos diz que temos que ser um povo separado, porque nós somos cidadão do céu. Nosso lugar, a nossa habitação não é nessa terra. Por quê? Porque nós vamos ser um povo que vamos morar na glória. E nossa passagem aqui, nosso tempo aqui é só uma passagem, não é uma morada eterna. E a palavra do Senhor diz assim: viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação da luz e das trevas. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós começamos a ver a diferença de antes e depois. E nós passamos a ser luz. E essa luz tem que ser para sempre. Porque Gênesis fala da luz, em Apocalipse fala da luz, que lá o próprio Deus iluminará, o próprio Deus brilhará. Não há mais necessidade da luz do sol e nem da lua, porque o próprio Deus iluminará. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós é que somos a luz para direcionar as pessoas para outra luz. E
falando de luz, temos aquela lâmpada de emergência que quando a energia acaba, aquela luz acende. Aquela luz, ela fica ali, aquela luminária, ela fica ali ligada na tomada, apagada, mas ela está conectada à energia e ela está carregando. E aí, quando não há a outra acesa, ela acende, porque houve a falta de energia, mas ela está carregada, ela tem bateria. E assim tem que ser nós. Nossa vida, nós não podemos viver uma vida dispersa, confiando naquela energia um do outro. E quando se fala dessa energia de um do outro, quando estamos na igreja. Quando estamos na igreja, somos luz, por quê? Porque estamos ali tudo conectado. Mas quando se fala, aqui está falando da criação, luz do mundo. E nós, como cristãos, luz do mundo, lá fora. E aí, fora da igreja, lá na rua, na faculdade, no meio, onde as pessoas estão no escuro totalmente, largado na angústia, na depressão, na tristeza, e nós temos que brilhar na vida dessas pessoas para eles verem a diferença dos que servem e os que não servem o Senhor. Essa palavra dos que servem e os que não servem o Senhor, essa diferença tem que ser na hora da dor, na hora da enfermidade, na hora da morte, quando se falta tudo, aí sim há uma necessidade de sermos diferente, de brilhar, de ter luz. E aí é a diferença dos que servem e os que não servem o Senhor. E essa lâmpada, ela fica carregando e na falta da energia, ela acende. Então assim temos que ser nós. Na falta daquela reunião na igreja, quando nós saímos dali, nós temos que continuar ser separados. Não dá para viver misturado com as trevas, mas estamos vivendo um tempo aonde só se sabe que a pessoa é ou não um cristão quando ele abre a boca e fala. Por quê? Porque não vê luz. Porque não vê luz, não vê presença do Espírito Santo. E quando nós olhamos para a luz, nós observamos Quero lembrar aqui de uma reportagem que eu vi um tempo que pegou fogo em uma boate no Rio Grande do Sul. E a maioria dos corpos foi encontrado no banheiro, porque a energia na rua não acabou. E um poste na janela do banheiro clareava dentro do banheiro e eles entenderam que era a saída. E aí eles correram para o banheiro achando que era a saída e ali morreu mais rápido por causa do espaço que era menor. E ali a fumaça acabou matando mais rápido. E quando eu estava entrando em casa, estava passando essa reportagem e o Espírito Santo ali me deu uma mensagem. Essa mensagem, já ministrei essa mensagem em igrejas em outros tempos, mas sempre eu irei ministrar essa palavra, porque ela fala do início em Gênesis e fala da conclusão em Apocalipse. E nós, como cristãos, há um tempo de convenção que aceitamos Jesus, mas ainda não somos luz, ainda não estamos totalmente separados, mas nós temos que voltar no princípio de tudo, quando no Espírito Santo passou a habitar em nós. Primeiro vem a palavra do Senhor, nós ouvimos a palavra penetra no nosso coração, nós começamos uma caminhada se dizendo cristão, se dizendo ser um povo separado, não quero viver como antes, mas você começa a ver que essa vida está boa. E aí, aonde a palavra diz, e viu Deus que a luz era boa. Tem que haver essa diferença da sua convenção, do seu aceitar, do seu caminhar com Jesus. Você precisa perceber que está sendo bom, que essa nova vida está boa, mas às vezes nem a gente mesmo notou se houve uma separação, se houve uma diferença na nossa vida, e a primeira pessoa que nota isso somos nós. Eu digo sempre que há duas pessoas que sabem se eu servo ou não, se eu sou ou luz ou treva. São quem? Deus e o diabo. Eu posso me enganar achando que estou sendo luz e está enganada. Mas quem nunca se engana é Deus e o diabo, porque
eles sabem o que eu sou verdadeiramente, se sou luz ou se sou treva, se estou ou não sendo separada. E quando nós chegamos, né, quando o Senhor me fez observar aquela reportagem, o Espírito Santo ministrou no meu coração, sabe? Que tipo de luz você está sendo? E eu fiz essa pergunta para mim, que tipo de luz que eu estou sendo? Quem olha para mim vê diferença do antes e o depois? Será que quem me conheceu no passado e me conhece hoje, será que vê diferença em mim? E eu me fiz essa pergunta. Sabe por quê? Que luz, que cristão que nós somos, quem nos segue, nós vamos levar para as trevas? Ou nós estamos levando para a luz? Quem nos vê separação em nós? Ou nós estamos como aquela luz que estava lá no banheiro, aonde as pessoas correram e morreram? Morreram porque não era a saída, era uma falsa porta. Tinha claridade? Tinha. Tinha uma luz? Tinha. Mas não era a saída. E quando, olhando para essa palavra, em outras passagens bíblicas, fala sobre sermos luz, sobre separados, sobre ser sal da terra. Mas hoje, diante das dificuldades, do tempo que nós estamos vivendo, estamos vendo pessoas que se dizem cristão, conhecedor da palavra, desesperado, angustiado, com medo da morte. E eu quero dizer aqui, com toda convicção, dentro da palavra, com embasamento bíblico, que aquele que vive na plena luz, que sabe o seu endereço, para quando sair dessa terra, que sabe a sua morada, não teme a morte. A Bíblia diz que Deus agrada da morte dos seus santos. E diante de uma situação aonde aqueles que se diz cristão, servos do Deus Altíssimo, estão temendo o seu fim, está temendo a morte. É um tempo de se converter verdadeiramente. Eu vejo essa situação que o mundo está vivendo como uma oportunidade de despertar. Quando olhamos para a nossa vida, é uma doença que mata rápido, é um vírus que mata rápido. Eu vejo uma oportunidade de convenção, de transformação. Eu vejo uma oportunidade de ver, analisar se eu estou sendo luz ou treva. Eu vejo isso como uma oportunidade para a minha vida de me consertar. Enquanto estiver nessa terra, há tempo de se separar. Somente quando chega na conclusão, aonde diz e o fim vem. Apocalipse, onde se fala do fim. Só no céu não haverá necessidade de mudança, porque lá já teremos um corpo glorificado, já somos verdadeiramente salvos. A nossa alma está segura. Versículo 5 de Apocalipse 22. Então já não haverá noite nem dia, e não haverá a luz da candeia, nem do sol, porque o próprio Deus alumiará. Mas aqui nessa terra, nós temos que ser a direção daqueles que estão longe da luz. E viu Deus que a luz era boa. E aqui, trazendo para o tempo da criação, a terra era sem forma e vazia. Quero trazer para a minha vida.
Medite você se você quer trazer para a sua vida. A minha vida sem Jesus, ela era sem forma e vazia. E havia treva em mim. E quando o Espírito Santo passou a habitar em mim, a luz entrou em mim, eu percebi que a luz era boa. E eu busco estar sempre na luz. Eu busco sempre estar apartada das trevas. E aqui está falando do princípio. E quando nós olhamos o versículo 15, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Agora, trazendo para mim, para a sua vida, esse versículo, esses luminares na terra. Aqui na palavra está tratando do sol e da lua, mas trazendo para a vida espiritual, eu e você, como igreja, nós estamos fazendo essa diferença. Quem olha para nós vê o brilho do Espírito. Ou quem olha para nós diz o quê? Não vejo mudança nenhuma, não vejo diferença nenhuma. Eu temo isso na minha vida. E o que eu quero, dentro dessa palavra, eu quero ser luz do mundo. E que o Espírito Santo me ajude a ser essa luz. E que quem olhar para mim, veja o brilho do Espírito, a luz do Espírito. Amém?